Ok, aqui no exercício B, queremos obter o quociente da divisão inteira sem recorrer ao operador da divisão. Como é que vamos fazer isto? Tal como eu estava a dizer há bocado, aqui na parte dos whiles, eu gosto de organizar os meus whiles em duas categorias diferentes. Uma categoria que eu considero a mais fácil, que é, por exemplo, se vocês virem aqui, vamos pensar neste exercício. Eu quero calcular, por exemplo, 4 ao quadrado. Okay? Desculpa, 2 levantado à quarta e aqui 2 levantado à oitava. Ou seja, isto é o valor do meu expoente. Se isto é o valor do meu expoente, eu sei que para calcular este 16, eu vou ter que fazer multiplicar 2 por 2, quantas vezes? Neste caso 4, neste caso 8. Ou seja, se eu pegar nos meus whiles, eu gosto de os organizar em duas categorias diferentes. Uma categoria onde eu, a partir de olho para o exercício e sei o número de vezes que eu vou ter que fazer a minha tal repetição até chegar ao resultado, que é o caso destes exercícios. Okay? Ou seja, eu olho para aqui e sei que vou ter que fazer o meu ciclo 4 vezes, olho para aqui e sei que vou ter que fazer o meu ciclo 5 vezes, olho para este exercício que é um intervalo e sei que vou ter que percorrer isto 5 vezes, e eu olho para aqui para a divisão, lá está. Se calhar se eu tiver aqui números bonitos, se eu tivesse aqui se calhar um 30 e um 5, sei que tenho que fazer isto 6 vezes, mas se eu tiver aqui números como 1325 a dividir por 747, se calhar não é tão trivial, ou seja, não é olhar para aqui e não sei logo quantas vezes é que vou fazer o meu ciclo. E eu gosto de dividir os meus whiles nessas duas categorias. Normalmente, os mais simples são quando eu olho para um exercício e sei logo, ok, vou ter que fazer isto 4 vezes, porque vai ser uma coisa muito parecida com aquilo que nós fizemos aqui. A condição do nosso while é sempre, enquanto o nosso iterador não chegar ao nosso final do intervalo, eu vou fazer qualquer coisa. Para este caso aqui do dividir, isto já não é assim tão trivial, que eu não olho para ali e não sei logo o número de vezes que quero fazer. Por isso, para fazer este exercício, novamente, usando aqui esta nomenclatura, nome da função, recebemos 2 inteiros, dividindo o divisor, e queremos devolver também um número inteiro. Por isso, vamos fazer um static int divide, então, ok, e deixo para fazer isto. Se eu não quero recorrer à minha divisão, eu tenho que fazer isto com subtrações, ok? Ou seja, da mesma maneira que eu posso fazer uma multiplicação através de somas, eu posso fazer uma divisão através de subtrações. E aqui então qual é que vai ser a ideia disto? Vamos tentar... Não sei quantos é que vamos precisar. Ok, no primeiro caso vamos ter os tais 31. Vamos estar aí com o primeiro exemplo. Isto vai ser o nosso A, isto vai ser o nosso B. E temos todos a usar aqui este caso do 31 e 5. Se nós vamos ter que fazer isto com subtrações, aqui à partida a subtração que nos faz mais sentido é pegar no valor mais pequeno, ou seja, no divisor, e começar a subtrair o valor que está aqui, ao valor que está aqui. Ou seja, vou passar dos 31, se eu subtrair-lhe 5, vou passar para 26. Okay? Tendo os 26, se eu subtrair 5, vou passar para 21. Se eu subtrair 5, vou passar para 16, para 11, para 6 e finalmente ficou 1. Okay? E a ideia aqui vai ser, nós para além destas duas variáveis que recebemos do A e do B, ou divisor e divisor, como quiserem chamar, eu vou precisar de ter aqui um contador. Okay? Ou seja, nós no fundo queremos o quociente da nossa divisão e para isso criamos aqui mais uma variável, eu vou-lhe chamar de contador. E a ideia do meu contador é, inicialmente, começa a 0 e sempre que eu conseguir fazer esta subtração, aqui dos 31, neste caso, pelos 5, ou sempre que eu conseguir subtrair 5 unidades ao valor aqui do meu A, eu vou incrementar o meu contador e, no fundo, indicar, ok, consegui fazer mais uma vez. Ok, consegui fazer mais uma vez. Consegui fazer mais uma, mais uma, mais uma. E aqui tenho o meu resto, ok? Ou seja, neste caso, mais uma. E assim sei que, enquanto eu conseguir fazer esta subtração daquilo que tiver em A pelo meu B, o meu contador vai estar a contar e vai-me contar o número de vezes que eu consegui subtrair, neste caso, o meu divisor ao meu dividendo. E por isso, no final, o valor do meu contador vai corresponder ao valor do quociente que é pretendido. Okay?
Pronto, por isso é exatamente isto que nós vamos tentar fazer. Normalmente nestes exercícios onde não é trivial, onde eu não sei logo o número de vezes que vou ter que fazer, a coisa mais difícil neste exercício é pensar qual é a condição do meu while, e isso vamos ter que ver aqui com cuidado. Mas a lógica, o resto da lógica vai ser isto que eu pus aqui. Ok, então, temos aqui já as duas variáveis A e B. Vou começar por criar uma variável que lhe vou chamar de aux. Aux vou-lhe chamar aqui para auxiliar. Normalmente o aux é um diminutivo para auxiliar, e a ideia de eu criar esta variável é, vamos pensar assim, em vez de eu estar a decrementar estas 5 unidades constantemente ao meu A, eu estava a perder completamente o valor original de A. Ok? Por isso, normalmente o que se faz, eu não sei o que é que se eu mais tarde vou precisar ou não de fazer qualquer coisa com o valor que estava no A ou não. Por isso, normalmente o que se faz é criamos uma nova variável e atribuímos o valor de A. E assim sei que quando eu acabar esta função, ou esta parte que quero calcular, o meu A vai continuar exatamente com o valor original. Tá? Para além desta variável auxiliar, ou seja, aqui o nosso A vai se transformar em auxiliar e vai ter inicialmente exatamente o mesmo valor. Okay? E agora, em vez de estarmos aqui constantemente a estragar o valor de A, estamos a estragar o valor da nossa variável auxiliar e no final o A continua exatamente com o valor original. Ok, para além disto, precisamos aqui do tal contador que nos vai contar o número de vezes que nós conseguimos com sucesso subtrair as tais 5 unidades do B ao que tiver na nossa variável auxiliar. Por isso, vamos criar aqui mais uma variável, contador, olha lá, o que se passou aqui, não é counter. Contador igual a 0. E agora vamos chegar aqui ao nosso while. Tal como estava a dizer, a coisa mais difícil nestes exercícios, onde eu sei logo o número de vezes que vou querer repeti-lo, vai ser especificar aqui a minha condição do while. E já vamos ver isso. Neste momento vamos saltar isso e vamos pensar o que é que eu tenho que fazer dentro do meu while. Ou seja, como eu vos estava a mostrar aqui, eu tendo o meu valor original do auxiliar a 31, o meu objetivo vai ser subtrair 5 unidades, neste caso, ao valor de B, àquilo que estiver no meu valor de auxiliar. E por isso vamos ficar com auxiliar vai ser igual àquilo que lá estava menos o que estiver em B. Tá? Isto é equivalente a termos auxiliar menos igual a B, usam a maneira que preferirem. E aqui, no fundo, estamos a subtrair estas 5 unidades àquilo que estava em auxiliar e a guardar também na variável auxiliar. Assim que conseguirmos fazer esta subtração, o que é que tem que acontecer ao nosso contador? Mais um. Exatamente. Por isso aqui, contador mais, ou se quiserem, se não estiverem habituados a isto, contador igual a contador mais 1. Pronto. Tal como vimos há bocado, no final, assim que eu acabar a minha operação, o meu resultado final vai estar guardado. Como eu quero o quociente, tenho o meu quociente na minha variável do contador. Se eu quisesse, por exemplo, o meu resto estaria na minha variável auxiliar. Como eu quero o meu quociente, vamos fazer aqui return contador, que é a variável onde vou ter o tal número 6, que corresponde ao número de vezes que eu consegui fazer esta subtração, ou seja, o nosso quociente. Agora, a parte difícil aqui é pensar qual é a condição que eu vou colocar aqui. Ideias? Vamos pôr enquanto A maior que 1 ou maior que 0. Enquanto A maior que 0. Ok, aqui não vou usar o A, porque como eu criei a minha variável auxiliar, o meu A nunca vai ser alterado, ok? Por isso fica sempre, neste caso, a 31. Mas a lógica pode ser mais ou menos essa. Estavas-me a dizer, enquanto auxiliar for? Maior que 0. Enquanto for maior que 0. Não maior ou igual que o A. Ok, já estou a gostar mais. Ok, porque é que não O pode ser B, esta? tem que ser maior que o B. Ganda caos. Ok. Primeiro, porque é que não pode ser isto? Porque podemos subtrair o B e vai passar para negativo e vai adicionar mais um contador que não queremos. Exato. Isso, ok? Ou seja, se eu puser esta lógica, eu vou fazer a minha subtração mais uma vez do que aquilo que devia. Por exemplo, quando o meu auxiliar estiver com o valor 1, que é onde eu queria que acabasse, ele vai-me checar esta condição e vai ver 1 é maior que 0. É, e por isso vou subtrair mais uma vez e vou passar aqui para menos 4. Ok? E o meu contador passava a 7. Ok? E por isso não pode ser esta a condição. Qual é que foi a outra que me disseram? Enquanto fosse maior ou igual que o A?
certo? Se eu não tenho erro. Enquanto o auxiliar for maior ou igual que o A. Como o nosso A é uma variável que nunca muda neste caso, certo? Que está sempre a 31. Neste caso ele nunca me iria fazer isto. Ou melhor, fazia-me na primeira vez, que é o único cenário onde o auxiliar seria igual ao valor do A. Ok? E então seria a única vez que ele faria, por isso dava-nos que o quociente seria 1, porque só conseguiu fazer subtração uma vez. Maior ou igual a B? Exatamente, por isso aqui temos que ir para o valor do B. Neste caso, estamos a dizer, vamos pensar aqui no número 6, é a última vez que nós mandamos executar o while, ok? Ou seja, quando o nosso valor de auxiliar estiver a valer 6, 6 é maior ou igual do que 5, é. E por isso vou mandar ele executar a última vez a tal subtração. Tá? Se por acaso estivéssemos aqui, em vez de estarmos a fazer com 31, se estivéssemos a fazer com 30, eu ia chegar aqui e ia ter 5 em vez de 6. E por isso, 5 é maior ou igual que 5, é. E por isso fazia a minha subtração pela última vez, onde o meu auxiliar ia ficar com o tal resto de 0. E o meu contador contava também o número de vezes que desse para fazer. Tá? Por isso aqui, a solução certa é esta, colocando o tal maior ou igual que B. Normalmente, como eu estava a dizer, nestes exercícios onde eu não consigo olhar logo para o exercício e perceber quantas vezes é que eu vou ter que fazer o meu ciclo, uma das coisas mais difíceis, na minha opinião, é vocês chegarem à solução, porque lá está, se calhar o vosso primeiro palpite ou o segundo palpite, ou falta ali o igual, ou estou a trocar aqui a variável, e às vezes pode ser difícil de acertar à primeira. Por isso devem ter sempre, se calhar, da mesma maneira que eu fiz aqui esta tabela, ter aqui de lado, pensar num caso específico, aqui estamos a pensar no caso de exemplo, dos tais 31 a dividir pelo 5, fiz aqui o meu cenário todo e agora tinha que analisar aqui, com base nos meus números, ok, onde é que eu quero parar, e olhar aqui para o 6, olhar aqui para o 1 e perceber quando é que faz sentido e qual é que é a condição que eu tenho que colocar aqui, para que isto tenha exatamente este funcionamento. Tá? Pronto, isto vai lá com a prática. Sim, força. Eu vi que o professor resolveu através da tabela, mas eu tenho visto algumas situações em que resolvem através de tipo uma espécie de fluxograma de decisão. Não sei bem como chamar a isso, mas tem tipo um fluxograma em que vão detalhando o problema. E eu nunca vi resolver dessa maneira em aula. Isso faz algum sentido? Não faz? Assim, é que eu depois fico na dúvida como é que é de fazer isso. Eu muitas vezes não consigo desconstruir os problemas. Às vezes faço o que o professor está a fazer agora, que é isso da tabela, e dou o exemplo, e através de um exemplo chego lá. Mas, por exemplo, no exemplo lá há bocado do Fibonacci, é difícil fazer isso porque há exceções. Estou a fazer-me entender. Ou seja, para os primeiros algarismos há exceções, e por isso é difícil perceber qual é o padrão, porque é isso que estamos a fazer aqui, não é? Perceber qual é o padrão para depois construir. E isso passa muito na maior parte eu pelo menos sinto esta dificuldade de perceber qual é o padrão para depois construir. E não sei, esse é um bom exemplo da tabela realmente, mas depois há outros em que não é tão fácil fazer isso. Mas para a frente vamos de certeza passar por outros e eu depois digo... Ok, então chama a atenção quando tiveres aí um que queres analisar se calhar de outra maneira, está bem? Está bem, sim. Pronto, aqui em relação a uma resposta para te dar, eu normalmente faço um bocadinho, ou tento explicar da maneira que me vier à cabeça. Se eu fizer assim uma árvore de decisão, como estava a fazer aqui mais ou menos, lá está, posso tentar manter o meu raciocínio de aquilo que tens de fazer aqui é pensar nos teus valores originais, testar esta condição, se esta condição é verdadeira, mas lá está, para mim, neste exercício onde eu não sei, onde não é claro qual é que é a condição, o mais difícil vai ser qual é que é a condição que eu tenho que colocar nestes exercícios. E não há ali, se calhar, uma maneira, na minha opinião, uma maneira trivial de eu te explicar isto, se calhar, de outra maneira que vai saltar à vista a solução ou qual é que é a condição que eu teria que colocar aqui. Tá? Okay. Se isto fosse claro, se calhar eu conseguia te explicar assim uma árvore de decisão, ok, aqui vamos testar a condição, se a condição dá verdadeira continuo, se a condição dá falsa vou parar. É isso que eu mas sinto aqui, que... certo, mas neste exercício o meu problema, ou acho que a parte mais difícil aqui é determinar qual é a condição. E por isso eu não posso ir por aqui pelo tal outro esquema que estavas a dizer, porque eu não sei qual é que é a solução, logo vai ser muito mais difícil eu fazer uma coisa aqui que se não tendo a condição, tá? Okay. Pronto. Ok, acho que esta aula estamos aqui meia hora atrasados. Só uma dúvida em relação à condição. Diz. Essa condição vai funcionar
só para quando o B é menor que o A, ou se o B for maior que o A também funciona? Ok, aqui em relação a esse tipo de cenários, vamos assumir ok, isso é uma coisa que me têm perguntado muito nestes exercícios. Normalmente a minha resposta é: o objetivo destas semanas ou desta aula, de cada aula, é ensinar-te conceitos novos. O objetivo desta aula aqui era introduzir a parte dos if, else, do while. Por isso, nestes cenários, não tentes complicar o exercício mais do que ele já é, ok? Ou seja, tenta simplificar ao máximo e assume sempre que se calhar o A o valor é sempre maior do que o B. Tá? Simplifica. Mais à frente nós vamos ver uma coisa que são exceções. Tá? E a ideia das exceções é eu conseguir dizer aqui, se calhar, ok, se por acaso me passarem um valor de A que é inferior a B, eu lanço logo uma exceção e digo, passaste-me parâmetros inválidos, ou tens de me passar ao contrário, qualquer coisa assim. Tá? E facilmente consigo contornar esse problema. Nesta altura do campeonato, isso não é problema e tentem testar sempre para o cenário mais simples. Portanto, eu posso começar aqui a complicar e a pensar, então e se aquilo for negativo? Então aqui se não sei o quê, ok? Vamos ignorar completamente esse cenário. Eu não estava a querer complicar, estava só mesmo a querer saber se funcionava. Estou só a dizer que vais-te lembrar desses casos, ou de algum desses casos, e vais levantar essas questões. Por norma, acho que a melhor solução nesta altura do campeonato é simplifica sempre ao máximo. Certo. À frente, quando tivermos a parte das exceções, vais ver que facilmente resolves esses cenários todos através disso.